Bom dia, bom dia, bom dia. Mais uma semana acabou, incrível, né? Tá rápido. Mais um Café com Conto. Hoje nosso episódio, nosso encontro número 10. E hoje, Dia Internacional da Mulher, 8 de março. E a gente fica pensando, né? Eu postei muita semana sobre isso, sobre não ser sobre presentes, nem flores, nem dar parabéns. Não é aniversário de todas as mulheres. É o dia da gente lembrar que a gente ainda vive numa sociedade estruturalmente desigual entre gêneros. E que a luta feminista nada mais é do que uma luta por igualdade, não por superioridade. E essa é a diferença básica entre machismo e feminismo. Machismo é sobre superioridade masculina, feminismo é sobre igualdade de gênero. Isso já é uma diferença brutal. Não sei o que vocês pensam, eu penso que sim. Mas não é sobre isso a nossa história de hoje. De qualquer maneira, um lindo dia a todas as mulheres. Seguimos aí, seguimos lutando por salários iguais, por direitos iguais, por responsabilidades iguais dentro de casa. Filhos são feitos a dois, deveriam ser divididos, deveriam ser igualmente cuidados. E essa é a luta. Vamos que vamos. Hoje o conto é um conto especial por isso, tá? Então, vamos lá, se conectem, acendam a luz da consciência, abram os ouvidinhos da alma e se prepara que lá vem história. Eu vou ler porque não é um conto que eu tô familiarizada, tá? Então, o conto de hoje é A Moça Tecelã, que é da Marina Colasanti, de uma escritora ítalo-brasileira. E vamos lá, vai começar agora de verdade. Acordava ainda no escuro, como se ouvisse o sol chegando atrás das beiradas da noite. E logo sentava-se no tiar. Linha clara para começar o dia, delicado traço cor da luz, que ela ia passando entre os fios estendidos, enquanto lá fora a claridade da manhã desenhava o horizonte. Depois lãs mais vivas, quentes, lãs iam tecendo hora a hora em longo tapete que não acabava nunca. Se era forte demais o sol e no jardim pendiam as pétalas, a moça colocava na lançadeira grossos fios cinzentos do algodão mais felpudo. Em breve, na penumbra trazida pelas nuvens, escolhia um fio prata que em pontos longos rebordava o tecido. Leve, a chuva vinha cumprimentá-la à janela. Mas se durante muitos dias o vento e o frio brigavam com as folhas e espantavam os pássaros, bastava a moça tecer com seus belos fios dourados para que o sol voltasse a acalmar a natureza. Assim, jogando a lançadeira de um lado para o outro e batendo os grandes pentes do tiar para frente e para trás, a moça passava seus dias. Nada lhe faltava. Na hora da fome, tecia um lindo peixe com cuidado de escamas. E eis que o peixe estava na mesa, pronto para ser comido. E se sede vinha, suave era a lã cor de leite que entremeava o tapete. E à noite, depois de lançar seu fio de escuridão, dormia tranquila. Tecer era tudo o que fazia. Tecer era tudo o que queria fazer. Mas tecendo e tecendo, ela própria trouxe o tempo em que se sentiu sozinha. E pela primeira vez, pensou como seria bom ter alguém ao seu lado. Não esperou o dia seguinte. Com capricho de quem tenta uma coisa nunca conhecida, começou a entremear o tapete, as lãs e as cores que lhe dariam companhia. E aos poucos, seu desejo foi aparecendo. Chapéu emplumado, rosto barbado, corpo aprumado, sapato engraxado. Estava justamente acabando de entremear o último fio do ponto dos sapatos quando bateram a porta. Nem precisou abrir. O moço meteu a mão na maçaneta, tirou o chapéu de pluma e foi entrando em sua vida. Aquela noite, deitada no ombro dele, a moça pensou nos lindos filhos que teceria para aumentar ainda mais a sua felicidade. E feliz foi, durante algum tempo. Mas se o homem tinha pensado em filhos, logo esqueceu, porque tinha descoberto o poder do tear. Em nada mais pensou, a não ser nas coisas todas que o tear podia lhe dar. Uma casa melhor é necessária, disse ele à mulher. E parecia justo, agora que eram dois. Exigiu que escolhesse as mais belas lãs cor de tijolo, fios verdes para os batentes, e pressa para a casa acontecer. Mas quando a casa já estava pronta, já não lhe pareceu suficiente. Para que ter casa se podemos ter um palácio? Perguntou. Sem esperar a resposta, ordenou que fosse de pedra com arremates de prata. Dias e dias, semanas e meses trabalhou a moça tecendo tetos, portas e pátios, e escadas e salas e poços. A neve caía lá fora e ela não tinha tempo para chamar o sol. A noite chegava e ela não tinha tempo para arrematar o dia. Tecia e entristecia, enquanto sem parar batiam os pentes, acompanhando o ritmo da lançadeira. Afinal, o palácio ficou pronto. E entre tantos cômodos, o marido escolheu para ela e seu tiar o mais alto quarto da mais alta torre. É para que ninguém saiba do tapete, disse ele. E antes de trancar a porta, a chave advertiu. Faltam as estrebarias. E não se esqueça dos cavalos. Sem descanso, tecia a mulher. Os caprichos do marido, enchendo o palácio de luxos, os cofres de moedas, as salas de criados. Tecer era tudo o que fazia. Tecer era tudo o que queria fazer. E tecendo, ela própria trouxe o tempo que sua tristeza lhe pareceu maior que o palácio com todos os seus tesouros. E pela primeira vez pensou em como seria bom ser sozinha de novo. Só esperou anoitecer. Levantou-se enquanto o marido dormia, sonhando com as novas exigências, e descalça, para não fazer barulho, subiu a longa escada da torre, sentou seu tiar. Dessa vez, não precisou escolher linha nenhuma. Segurou a lançadeira ao contrário e, jogando-a veloz de um lado para o outro, começou a desfazer seu tecido. Desteceu os cavalos, as carruagens, as estrebarias, os jardins.
Depois desteceu os criados e o palácio e todas as maravilhas que continha. E novamente se viu na sua casa pequena e sorriu para o jardim além da janela. A noite acabava quando o marido, estranhando a cama dura, acordou e, espantado, olhou em volta. Não teve tempo de se levantar e ela já desfazia o desenho escuro dos sapatos. E ele viu seus pés desaparecendo, sumindo as pernas. Rápido, o nada subiu-lhe pelo corpo. Tomou o peito aprumado e o emplumado chapéu. Então, como se ouvisse a chegada do sol, a moça escolheu uma linha clara e foi passando devagar entre os fios delicado traço de luz que a manhã repetiu na linha do horizonte. Esse conto é muito lindo mesmo. Eu escutei ele a primeira vez tem pouco tempo e ele me emociona por algumas razões. Então, eu queria trazer algumas considerações, né, aqui para vocês, que é o seguinte. A primeira coisa que esse conto traz, que eu acho bem bonita, que a gente tem que chamar atenção, que é o seguinte. É uma mulher, é uma moça, né? Então, não é uma criança, não é uma transição da adolescência. É uma mulher constituída. Então, é uma mulher dentro... que no começo ela está empoderada do seu poder criativo, ela está empoderada da sua vida, né? Ela está reconhecida na sua vida. Empoderada não é uma palavra, não é a melhor palavra. Ela está reconhecida na sua vida. Então ela criava, ela tecia e criava as necessidades dela, tá? Segundo ponto, e esse pra mim, assim, é o mais bonito do conto, então se preparem, é o tecer. Tecer na mitologia, primeiro que tecer é uma atividade ligada às mulheres, tá? E tecer, em várias mitologias, ao redor do mundo todo, está relacionada à linha da vida. Tecer é dar vida às coisas, tá? Então, as moiras da mitologia grega eram chamadas as guardiãs do destino da vida dos homens. E elas teciam a linha da vida dos homens, entendeu? Arrematavam, cortavam, fiavam, teciam. Então, tecer é criar a própria vida. Então, essa mulher vivia e criava a própria vida. E vejam bem, tecer era tudo que fazia, tecer era tudo que ela queria fazer. Então, ela tinha uma vida que a satisfazia. E aí eu separei um trecho aqui. Mas tecendo e tecendo, ela própria trouxe o tempo em que se sentiu sozinha. E aí tem essa coisa do... E isso é muito importante, que são as faltas que a gente cria. Então ela estava satisfeita e criou uma falta, né, para ela. E aí não importa que falta é essa, né? Vocês já pensaram, né, que assim, a gente cria faltas, a gente vive esse ciclo de coisas que nos faltam e que a gente vive correndo atrás dessas faltas e tecendo para suprir essas faltas. E esse tecer é a nossa energia criativa. A gente vive investindo a nossa vida criativa, toda a nossa energia, todo o nosso poder criativo em faltas que a gente criou. E aí quando ela cria essa falta, que é a falta da companhia, nesse caso, ela passa a viver em função dessa falta. Então esse marido passa a ter demandas e exigências gigantes, e ela deixa de ter o prazer e o domínio do seu próprio poder criativo. Então, olha que simbólico isso, né? Aquela falta que você cria te tira aquilo que você tinha. Então, assim, o marido, aqui, nesse conto, a gente podia ir pro viés do relacionamento abusivo, mas ele não me interessa hoje, porque hoje é Dia Internacional da Mulher. Eu quero falar com vocês, meninas, de todas as nossas faltas. E nem sempre nossas faltas são um relacionamento abusivo. Às vezes é isso, às vezes é um trabalho, às vezes é o corpo perfeito, o cabelo perfeito, o rosto perfeito, essa busca incessante, as demandas sociais, entendeu? As demandas de trabalho, as demandas com os filhos, tudo isso que a gente investe toda a nossa energia criativa, todo o nosso poder, tecendo esse bordado infinito para atender a essas demandas, que não são nossas, são faltas que nos impuseram ou que a gente criou pra gente mesma. E aí a gente entra nesse ciclo nocivo de correr atrás do próprio rabo. E aí uma outra figura bonita, que por último, é o desfazer, né? É o ato de desfazer aquilo que a gente criou, né? E às vezes, e isso é bom, às vezes pra gente se reapropriar da gente, a gente tem que desfazer coisas. Desfazer um casamento, desfazer um relacionamento, sair do trabalho, colocar limites para filhos, colocar limites para as famílias, para amigos, para demandas sociais, até onde você vai. Você tem que desfazer coisas para se reapropriar de si, porque senão você está sempre desconectada de você mesma. E aí você vai desfazer isso, e esse ato de desfazer, de destecer, é como se você pudesse dar um passo para trás para se reapropriar de você e começar a fazer de novo, começar a tecer de novo esse lindo tapete sem fim que é a sua vida. Então era isso, gente. Ficou mais comprido do que eu gostaria, mas tudo bem, porque é por um motivo especial. E aí vou deixar umas questões aí pra vocês pensarem na semana que eu anotei aqui, tá? Vocês têm consciência das faltas que vocês criam pra vocês mesmos? De quais são essas demandas para as quais vocês investem esse seu poder criativo? E o mais importante pra pensar pra semana é o seguinte: até quando a gente tá disposto a investir toda essa energia pra isso? Pra atender a essas demandas que não são verdadeiramente suas? Vamos pensar nisso?
vamos desfazer nosso tapete para construir um tapete novo, vamos abrir mão, né? Vamos soltar coisas para que novas coisas possam acontecer. Mais um, comenta, curte, compartilha, engaja, faz diferença para mim. Não é tão difícil para você. A gente se vê sexta que vem. Tenha um lindo fim de semana. Uma semana mais linda ainda. Um beijo para todas as meninas do mundo. Beijo da tia.